Raquel, fica conosco, nós vamos conversar agora ao vivo com o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural Biocombustíveis, Davi Zilberstein. Davi, em primeiro lugar, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Davi. Eu vou de novo da coisa mais abrangente que a Raquel acabou de nos trazer para o mais específico, há pouco anunciado pela Petrobras. Na sua avaliação, a Petrobras está sendo usada pelo governo para fazer política social ou, ao contrário, isso que a Petrobras anunciou, essa ajuda às famílias mais vulneráveis, é parte do ESG hoje, da política social da estatal? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. É uma surpresa essa decisão da Petrobras. Em uma primeira avaliação, eu acho que a tua segunda hipótese é mais razoável, ou seja, faz sentido uma empresa ter um papel social e isso é muito melhor, por exemplo, do que uma generalização de subsídios, por exemplo. Ou seja, não é todo mundo que precisa de subsídio do gás natural que subiu por conta da subida das outras commodities também. Você tem uma faixa da população onde o uso do gás natural é essencial até para a sobrevivência dessas pessoas. Então, você tem um papel social da empresa que a Petrobras está exercendo. E eu acho que, apesar dela ser, digamos, ela é monopolista na prática, legalmente não, mas na prática ela é monopolista da entrega de derivados de petróleo, no caso do GLP. Então, eu acho que é uma saída, eu diria que é uma saída até bastante inteligente, ou seja, é uma coisa transitória e que não afeta o mercado de uma maneira, vamos dizer assim, agressiva em termos de ser uma intervenção de governo. É uma decisão de política de empresa que muitas empresas, durante a pandemia, por exemplo, exerceram esse papel de diversas maneiras. Como a Petrobras ela é ligada a essa questão, eu acredito que tenha sido uma saída, na minha opinião, boa em relação a tudo que a gente estava ouvindo agora, ouvindo a matéria até então. Eu acho que é uma saída bastante até engenhosa, na minha opinião. Raquel? Davi, e o outro movimento que nós acabamos de trazer no noticiário, essa iniciativa da Câmara de criar um auxílio gás, isso também vai no sentido correto ou pode ser preocupante para as contas públicas? Não, para as contas públicas sempre você vai ter algum tipo de afetação das contas públicas, não tem jeito. Agora, é natural que quando você define um subsídio, se ele for transparente, for muito claro para onde ele vai, e no caso é para atendimento de famílias, assim como foi o auxílio emergencial e outros auxílios, a questão do gás é uma questão também, eu diria, emergencial para as famílias. A gente está vendo famílias que não estão podendo cozinhar, famílias, casos de pessoas que estão se queimando por consumir álcool para a cocção de alimentos. Então, eu acho que isso vai na boa direção. Agora, não é uma novidade também, Raquel, porque o Brasil já teve durante muito tempo o Vale Gás, e que já era distribuído para famílias de baixa renda, como você tem diversos outros subsídios para famílias de baixa renda. Então, esses dois movimentos aí, na minha opinião, o da Petrobras com certeza terá mais agilidade, que é uma decisão empresarial. O outro vai ter que ainda votar no Senado, não está definido ainda o valor, mas, de qualquer maneira, também vai na mesma direção. Acho que os dois se complementam. Davi, deixa eu puxar a sua atenção novamente para o quadro mais abrangente. Na sua opinião, qual é a sua... Digamos, qual é o seu culpado favorito pelo aumento dos preços de energia, especialmente aqui no Brasil? E eu emendo a segunda parte da questão imediatamente, Davi. Essa unificação do ICMS, como pretende o presidente da República e da qual fala o presidente da Câmara dos Deputados, resolve? Olha, está se levando em consideração apenas um item, por exemplo. A forma como é cobrado o ICMS de combustíveis é a mesma forma que é cobrado da eletricidade, das telecomunicações e de outros insumos e produtos. Quer dizer, daqui a pouco você teve aumento, por exemplo, de outra commodity, que é o óleo de soja. Então, nós vamos ter que usar critérios parecidos também. O óleo de soja tem um papel importante na vida das pessoas e você vai fixar um preço. O ICMS sempre é pro rata, ou seja, ele sempre leva em consideração o valor do produto. Quando você consome mais eletricidade, você vai pagar mais ICMS. Quando você consome qualquer produto, você vai mais ou menos, você vai pagar mais ou menos. Então, você não pode ter uma exceção em relação a uma coisa que é uma commodity, ou seja, ela vai flutuar. Acontece com a carne, nós vamos fixar o preço da carne. Quer dizer, existe uma predileção natural de políticos. No Brasil e no mundo todo, nós tivemos problemas na França. Vocês lembram no início do ano passado, os coletes amarelos, enfim. Os políticos gostam muito dessa questão porque afeta muito principalmente uma massa de eleitores de classe média, mas que não necessariamente reflete o interesse, eu diria, da sociedade como um todo. Então,
é muito difícil a gente imaginar que a gente vai ter um preço fixo de ICMS igual no Brasil inteiro, só para o combustível. E tem uma outra questão, William, Raquel, que é a gasolina e o petróleo, de uma maneira geral, ele não só sobe. Ano passado nós tivemos a $20. Então, primeiro, como vai se estabelecer esse preço fixo? Não existe fórmula matemática, modelo nenhum no mundo que possa dizer qual é o preço que tem que ser ligado ao consumo de combustíveis. Então, primeira coisa. Depois, você fixa. Se o petróleo cair como caiu no passado, e vai cair de novo. Se a gente pegar os últimos 50 anos no setor de petróleo, você tem ciclos de grandes altas e ciclos de grandes quedas. Então, quando ele cai muito, o que vai acontecer? O preço fixo vai ficar mais alto do que seria cobrado caso ele fosse cobrado como hoje. Ou seja, o consumidor vai estar pagando mais ICMS. Ou seja, o melhor é deixar como está, porque as coisas são como são. Ou seja, você tem o preço do barril perto de $80. Algumas estimativas dizem que ele ainda tem espaço para subir. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, também isso é uma outra questão que pouca gente acerta na realidade. E a questão do câmbio. Então, você tem dois movimentos aí que dão uma largada para todo o processo de formação de preço de combustível. Raquel, para a gente encerrar a conversa? Davi, essa crise energética que afeta não só o Brasil, mas o mundo, ela é temporária ou ela vai durar bastante tempo aí? Olha, Raquel, eu acho que ela é temporária, porque houve, na realidade, o que a gente percebeu foi uma retomada de demanda numa velocidade muito maior do que a capacidade de oferta. O mundo tem capacidade de oferta tanto na produção de petróleo, você tem as jazidas de gás, os chamados shale gas nos Estados Unidos, que vão retomar com o tempo. Então, eu acho que existe um desequilíbrio momentâneo que ele se contradiz com o que vinha acontecendo até o início da pandemia, ou seja, a gente tinha sempre um aumento de oferta maior do que a demanda. Eu acho que a tendência no curto e médio prazo é uma acomodação e depois, na minha opinião, até uma queda de preços. E vai, como eu falei antes, a precipitação de qualquer coisa que se faça agora, numa situação de transição, pode trazer prejuízo para a gente lá no futuro.